CPMI do INSS, os trabalhos estão sendo retomados essa semana em Brasília. Conosco por aqui o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar. Tudo bem, deputado? Bom dia, obrigada por nos atender, hein? Bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição de vocês. Valeu, imagina. Qual a expectativa do senhor para essa retomada da comissão? O que é prioridade nesse retorno dos trabalhos nesse momento? Olha, nós temos muitos fatos sendo apurados, desde os descontos associativos e agora iniciando a questão dos consignados. Íamos ouvir o Vorcar na quinta-feira, foi feito com o presidente da CPMI um ajuste para acontecer esse depoimento, que é o presidente do Banco Master, após o Carnaval, com o compromisso dele não pedir nenhuma ordem judicial para ficar calado ou não comparecer. Então nós vamos entrar em uma nova etapa, que são os consignados, que representa aí na ordem aproximadamente dos últimos 5 anos de 400 bilhões de reais. Vamos ver o que é que nós temos de errado e de vício nessa questão dos consignados. Em relação a os descontos associativos, nós estamos avançando cada vez mais a ponto de chegarmos na antessala da República, que é, dando um exemplo, o filho do presidente da República, que está diretamente envolvido com careca do INSS, além de apoios políticos que serão expostos nesse grande roubo que foi essa retirada monstruosa do dinheiro de aposentados e pensionistas. Deputado, bom dia, muito obrigada pela entrevista. Deputado, eu queria perguntar realmente do Lulinha e do irmão do Lula e todas as pessoas que estão envolvidas ali com o presidente da República. Quais as chances de conseguir convocar tanto o Lulinha, quanto o Frei Chico, quanto a moça do marketing, que também teve o nome envolvido do PT? Eu queria saber, porque assim, é de interesse nacional que essas pessoas sejam movidas. Quais as chances disso acontecer? Olha, eu fiz o requerimento do Frei Chico, fiz o requerimento de convocação e quebra de sigilo do Lulinha, fiz o requerimento de convocação e quebra de sigilo tanto da Roberta Luxig quanto da Daniela Fonteles, além de outros, a exemplo do diretor de tecnologia do PT, que também recebeu uma fortuna de uma dessas entidades que derivam do rombo do INSS. Eu acredito que a gente está em um país democrático, e num país democrático a população tem o direito de saber os envolvidos e o tamanho do roubo. É uma vergonha para mim que tem parlamentar que obedece cegamente à ordem de blindagem. Aconteceu com parlamentares que blindaram Roberta Luxig, Daniela Fonteles, blindaram figuras que logo depois a Polícia Federal impôs medidas cautelares diante dos indícios veementes de participação. Eu acho uma vergonha que parlamentar não se dê o respeito de mostrar ao povo brasileiro quem tem envolvimento. Eu não tenho bandido de estimação. Para mim, quem tiver envolvimento tem que ser investigado e, mais ainda, tem que ser apurado sem qualquer tipo de blindagem. Se você me perguntar se a fala do Lula dizendo que se o filho dele tivesse envolvido também tinha que ser investigado é verdadeira, nós iremos ver isso em breve. Eu acredito que o governo continuará trabalhando para blindar aqueles que são próximos. E o pior do que isso é que tem muita gente preocupada em isso ser uma corda de caranguejo. Você puxa um, termina vindo muitos outros coligados. E o Brasil não aguenta mais tanta corrupção.
Deputado, parabéns pelo seu trabalho. Deputado, a minha pergunta é em relação à possível prorrogação da CPMI, porque a gente sabe que, teoricamente, os trabalhos deveriam terminar agora no dia 31 de março e, como o senhor bem disse, é fundamental investigar também a questão do consignado, que é muito maior, né, do que simplesmente esses descontos associativos, tem um potencial de ser algo também gigantesco. Então, quais são as perspectivas em relação a essa possível, vamos dizer assim, prorrogação do prazo da CPMI? Os parlamentares já alcançaram as assinaturas necessárias para essa prorrogação. Há fatos objetivos a serem investigados. Está tudo dentro da legalidade. Precisamos prorrogar para aprofundar todos os fatos sob escrutínio. O problema é, haverá interesse daqueles que, direto ou indiretamente, tem algum envolvimento, tá? A pressão em cima do presidente do Senado vai ser gigantesca para que não haja a prorrogação. Isso nós temos que estar preparados para, sendo o caso, recorrermos à Suprema Corte, que já tem antecedentes nesse sentido. CPMI é direito da minoria. Chega de impunidade. Agora, os interesses dos envolvidos são poderosos e isso dificultará a prorrogação e nós temos que mostrar isso publicamente e exigirmos que haja as devidas apurações com a ampliação do prazo. Também, perfeito, deputado. Ontem o Carlos Viana, o presidente da CPMI do INSS, falou que o ministro Dias Toffoli iria liberar dados do dono do Banco Master, do Daniel Vorcaro. O senhor saberia dizer quais dados são esses, a partir de quando já estariam nas mãos da comissão, de que forma podem ser utilizados? Olha, eu discordo profundamente da decisão do ministro Toffoli em retirar da alçada de uma instância de investigação legítima como é a CPMI do acesso a esses dados. São dados bancários, telemáticos, dados importantes para nós aprofundarmos as investigações. Para mim, isso foi uma interferência indevida nas ações da CPMI. Mostra o tamanho da blindagem do senhor Vorcaro. Nós não podemos ter investigados de primeira classe e investigados de segunda classe. Mas também quero deixar claro que o Master é apenas uma das instituições financeiras que estão sob investigação da CPMI. Então, espero que a CPMI tenha o direito de analisar esses dados e só analisando esses dados nós iremos saber se há ou não algo de importante para a continuidade e conclusão dos nossos trabalhos. Deputado, falamos um pouco mais cedo aqui no programa sobre a possível convocação do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência desse ano. E eu queria saber a opinião do senhor, se você vê algum fundamento nesse pedido que foi feito por Rogério Correia, deputado do PT, o mesmo que postou uma foto fake news essa semana. Eu queria saber se o senhor acredita que isso irá para frente, se faz algum sentido. Olha, eu gostaria que o deputado Rogério tivesse a mesma disposição para votar favorável à não blindagem de alguns investigados. É o que não ocorreu em alguns casos. Infelizmente, ele votou contra o chamamento do Lulinha, da Daniela Fonteles, da Roberta Luxig, do diretor de tecnologia do PT. E assim também o fez em relação a alguns bancos, a exemplo do Santander, do PicPay e de mais duas da Crefisa. Eu acho que nós não podemos ter investigação ideologizada e muito menos investigação daqueles que nós desejamos apenas olhar para um lado da amplitude dos fatos. O Flávio Bolsonaro
que eu tenha conhecimento, até o presente momento, nunca foi citado, nem tem qualquer relação com isso. Mas se quer politizar, a gente poderia chamar o Flávio Bolsonaro, assim como chamar também o presidente Lula. Esse sim tem fatos que pode esclarecer. Mas eu, pessoalmente, não voto contra o chamamento de ninguém. Para mim é até uma oportunidade para que esses personagens eles possam esclarecer politicamente esses fatos. Se o Flávio Bolsonaro for importante para o esclarecimento dos fatos, não há problema. Só que eu, pessoalmente, como relator, não conheço nenhum fato relacionado a Flávio Bolsonaro. Mas o Rogério Correia acabou de postar uma fake news fazendo com inteligência artificial a postagem do Bolsonaro com o dono do Master. Depois que foi descoberto que era uma montagem, ele apagou. Mas por que ele não pegou uma foto ou uma imagem real do encontro do Lula com o Vorcaro? O Vorcaro esteve no Palácio do Planalto 4 vezes e confirmado esse encontro com o Lula. Então a República, ela quer os fatos verdadeiros. Então estou tomando conhecimento desde ontem desse pedido de oitiva do Flávio. Ainda não vi o requerimento, mas posso afirmar com convicção que até o presente momento não aparece o nome do senador Flávio Bolsonaro em qualquer tipo de relação com esse desvio do INSS. Se aparecer dele ou de qualquer outro, eu defendo a convocação. Mas se não aparecer, for só perseguição política, eu acho um ato mesquinho e covarde. Deputado, mais uma vez, parabenizar, né, esse trabalho todo dessa CPMI. Imagina se não tivesse essa CPMI, o que nós ficaríamos, infelizmente, né, não saberíamos. Mas tem uma outra questão que eu gostaria da sua percepção, da percepção do senhor, sobre como é que isso vai acabar. A gente descobriu tanta coisa, né, por esses trabalhos que vocês fizeram. Alguém vai ser preso? A gente está querendo saber, né? Vai ter dinheiro devolvido? Porque, sem dúvida, né, que as pessoas saibam do que está acontecendo, ainda mais num ano eleitoral como esse para fazer sua decisão, já é um grande trabalho, né? Já tem um mérito. Mas a gente fica sempre com aquela sensação de que, puxa vida, mas aí vai depender da justiça e depois vai para o Supremo, sabe? Será que a coisa pode acabar em pizza no final das contas? Verdadeiro, eu sou um cidadão brasileiro e estou com muito descrédito a respeito do sistema de justiça do país. A CPMI tem um papel de não botar para baixo do tapete esse lixo que é a corrupção generalizada na nação. A minha parte como relator será apontar todos aqueles que participaram desse fato. Tudo que tiver chegado ao alcance da CPMI, tudo aquilo que nós tivermos de conhecimento de indícios de crime, nós colocaremos no relatório e faremos esse envio com a aprovação ou não, porque o governo tem a maioria, para os órgãos de fiscalização. Mas a gente está no Brasil. O Brasil, basta ver o resultado da Lava Jato, com bilhões desviados, arrumaram filigranas jurídicas para anular decisões, permitindo até que um condenado em 3 instâncias virasse presidente da República. Eu, pessoalmente, estou abismado com a degradação moral da nação. Cada dia um escândalo diferente. No INSS não tem sido de modo diverso. Mas se você levar em consideração que antes de começar a CPMI, todos os personagens estavam soltos, inclusive o principal operador político financeiro, que é o Careca, por conta das relações, e hoje temos muitos presos. Espero que nós possamos avançar também nos núcleos políticos dessas organizações criminosas e possamos também indicar caminhos para bloqueio de recursos. O ministro André Mendonça tem sido
uma boa surpresa para nós da CPMI, permitindo que nós tenhamos avanços concretos. Agora, quer ver a República cair? E eu digo a República de verdade, nos 3 níveis: Congresso Nacional, Executivo e Judiciário. É termos a oportunidade de ouvirmos alguém que deseja colaborar. Se uma dessas peças resolver colaborar, a República no Brasil cairá. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.